Oi, hoje eu vou estar falando um pouquinho mais do meu planner no geral e vou mostrar também o que tem funcionado para mim, o que não funcionou muito bem, como que eu vou adaptar aqui a capa dele, onde eu decorei ela, né? Eu já fiz um vídeo aqui pro canal onde eu estava decorando. Ela vem originalmente assim e eu colei os adesivos. Então aqui a gente tem o índice de tudo que contém no planner e temos também todo um menu linkável para acesso rápido. Se a gente clicar aqui no financeiro, ele vem para o índice financeiro. Pessoal, ele vem para o índice pessoal. Aqui eu já comecei a decorar, logo vai ter o vídeo de eu decorando a capa do meu Vision Board, porque o Vision Board em si eu já postei por aqui. Tem o índice da agenda, templates, que é uma folha para pôr adesivos, folha em branco, extra, folha pontilhada. Para caso eu queira lá no meu pessoal, eu coloquei aqui nos meses como se fosse um diário em si, onde eu escrevo mesmo. E aí cada mês tem a sua capa e está dentro do pessoal. Aqui em agenda, ele é mais como as agendas tradicionais mesmo, onde eu tenho tudo que eu vou fazer previamente no mês. Aqui no mês de janeiro eu tinha posto algumas datas importantes, algumas coisas que eu tinha que fazer. Era um mês que eu estava de férias, então não tinha muito o que eu fizesse, mas aí eu acabei colocando aqui depois. Quando eu finalizei o mês, a capa dos 2 livros que eu estava lendo e aqui uma figurinha para representar como foi esses 3 dias aqui, que foi quando a minha cachorrinha quebrou a pata e foi bem assustador. Nós vamos organizar nesse vídeo o mês de março, a capa do meu pessoal de março também e o financeiro para março. A parte de financeiro, vou dar uma breve navegada aqui pela aba financeiros, só para vocês verem como é e estarem mais situados. Temos aqui o índice financeiro, a gente pode ou ir rolando as páginas ou clicando também, porque é um link clicável. Aqui, controle anual, está situado todos os meses. Eu ainda não preenchi, confesso que eu acabo esquecendo de algumas alas do planner, mas no final do ano eu acho que eu gostaria de, não no final do ano, mas a cada 6 meses, por exemplo, de atualizar isso daqui, para no final do ano eu conseguir enxergar bem como que foi. Aqui temos a lista de desejos. Eu já comecei a usar ela. Às vezes também confesso que eu acabo esquecendo que eu tenho a lista. Mas é justamente para eu pudesse diminuir as compras impulsivas. Aí eu dupliquei ela, achando que eu já ia usar horrores, mas por fim eu ainda tô na primeira página, graças a Deus. Parcelados. Aqui tá um tópico em que eu gosto de ver o que eu tenho parcelado. No entanto, eu acho que eu esqueço dessa aba. Eu usaria mais na minha visão mensal, que eu vou mostrar já já. Então, acho que eu vou acabar adaptando esse template aqui para um template mais compacto, onde eu possa pôr na minha aba de mensal. Aqui, as contas fixas. Quando eu estava criando esse planner, eu achei que seria uma mão na roda. Eu consegui ver tudo que eu tenho de conta fixa em um único lugar e simplesmente indo lá e dando check por mês para ver, janeiro eu já paguei, fevereiro eu ainda não paguei, março eu vou pagar. Enfim, eu acho que seria uma boa. Só que, como eu disse, assim como os parcelados e as outras abas do financeiro, eu acabo esquecendo que eu tenho essa opção. E aí eu não preencho e, tipo, não sei se eu adaptaria para o mensal ou não usaria, porque eu sinto também como se eu tivesse muitas coisas a serem preenchidas e aí eu acabo esquecendo. E aí a gente já pode ir para os mensais de fato. Bom, daí agora eu vou mostrar um pouquinho como eu me organizo nas abas de mensal. Aí eu tô aqui dentro de financeiros, eu vou clicar em janeiro. Eu continuo no financeiro. Isso foi uma coisa que eu fiz e eu acho que eu acertei demais. Porque eu posso estar navegando entre os meses, por exemplo, e eu ainda continuo na aba de financeiro. A não ser que eu vá para pessoal e navegue nas abas do pessoal. Entendeu? Ó, aí fica pessoal e janeiro. Janeiro, agenda, janeiro. E assim por diante. Daí aqui, mensal, estamos em janeiro. Eu vou explicar um pouco mais como eu me organizo nessa aba, porque eu acho que é muito mais fácil e prático para eu ver todos os meus gastos, tudo que eu tenho a pagar ou parcelados, em uma folha só, numa aba só. Aqui, como eu distribuo meus sistemas de cores, financeiramente eu gosto de me organizar por caixinhas, nomear as coisas que eu tenho, tipo as categorias, eu chamo de caixinhas. Então eu tenho uma caixinha para despesas variáveis, contas fixas, faculdade, coisas desse tipo. E aí eu me organizo da seguinte maneira. Quando ele tá grifado, significa que já tá na caixinha do mensal. Aí em azul, caixinhas de conta, mas eu acho que eu acabei me perdendo dessa cor. Acho que não faz tanto sentido por hora. E aqui, as cores das canetas. Quando eu utilizo o Pix, que é raramente, quando eu utilizo o cartão, quando a fatura já fechou do meu cartão para entrada de dinheiro. Como eu falei anteriormente, eu acabei tirando as informações de fato por questão de privacidade, mas eu ainda vou explicar. Aí aqui, o mês começa numa quinta-feira. Na quinta-feira, por exemplo, eu fui ao mercado
e gastei R$ 50. Se eu já guardei na caixinha esse valor, como assim eu guardei sendo que eu gastei? Eu gasto no cartão, na maioria das vezes. Só que eu gasto tendo aquele dinheiro. É meio que só para controle. Então eu gastei R$ 50, eu grifo que eu guardei esses R$ 50 para eu pagar o cartão, certo? E assim eu vou fazendo com todos os dias. No dia 2, por exemplo, eu não gastei com nada. Então eu coloquei um coraçãozinho que foi economizado. Eu adoro depois ver e contar quantos coraçãozinhos eu consegui no final do mês. Aí no dia 3 eu precisei pagar uma conta de energia. Funciona da mesma maneira. Se eu paguei no cartão de crédito, eu grifo mostrando que eu já guardei aquele valor. E aí depois, no final do mês, eu venho e vou realmente conferindo se o valor que eu guardei é o mesmo que tá lá na minha fatura. Então eu venho dando um ok. Isso eu acabei por fazer em janeiro. Esse era o sistema que eu usava no outro caderno, no outro planner, e funcionava para mim até então. Em fevereiro, eu já mudei um pouquinho. Aqui, eu grifei, em vez de dar ok lá na frente, eu coloquei essas bolinhas para que eu venha dando um certinho. É o mesmo sistema, só que eu acabei só deixando visualmente um pouquinho melhor. Daí, por exemplo, para as contas fixas, é que aqui ficou meio sem sentido. Mas para as contas fixas, eu coloco 2 bolinhas, porque daí eu tenho 2 conferências. Quando eu recebo, eu já guardo para contas previstas e contas fixas. E quando eu pago, dou check para eu não me perder, para eu saber que teve uma saída desse dinheiro também quando é no Pix, por exemplo, ou uma conta que vá débito automático. Eu vou organizar um pouco e aí vai ficar realmente mais claro tudo que eu tô falando. Então, no começo do mês, eu gosto de guardar. Daí, dia 1, eu posso colocar aqui em verdinho. Eu tenho algo a receber, mas eu ainda não sei quanto eu vou receber. Dia 2, eu não tenho nada previsto. Dia 3, eu pago o plano da Pet Love, pra Fifi. Mais ou menos no dia 7, eu tenho a Microsoft para pagar. E aí entra contas variadas, contas fixas. As variadas eu vou colocando no dia que eu gasto, né? Tipo, no dia 2 eu precisei ir no mercado, eu coloco ali mercado X valor. Aí aqui mais ou menos eu tenho a Apple para pagar. Aqui eu troquei a cor das contas a pagar. Nesse dia eu tenho mais ou menos o condomínio, água e energia. Então eu coloco essa bolinha, escrevo condomínio. Aqui são gastos fixos, porém variável. Às vezes eu uso mais, às vezes eu uso menos. Então eu espero chegar a minha fatura para colocar o valor aqui na frente. E daí eu venho e faço mais 3 bolinhas, que é, eu vou guardar um valor quando eu receber para essas contas, assim, e aí quando eu guardo, eu dou check aqui. Quando eu paguei, eu dou check aqui. E aí fica muito mais fácil de eu saber se eu já guardei e se eu já paguei. Daí aqui também, tipo, o condomínio é dia 10. Às vezes eu acabo pagando a energia lá pro dia 13, que vai ser numa sexta-feira. Daí eu arrasto. É muito mais simples e me permite ter essa praticidade. Aí aqui pro dia 17 eu tenho a faculdade. Que eu tô me lembrando agora das contas mais fixas, é isso. E aí que perto do dia 15, na sexta-feira também, eu vou ter um outro guardar. E aí eu deixo mais pro cantinho, porque aí aqui eu coloco se eu tiver algum gasto que eu esqueci de fazer as bolinhas, que eu já sei que eu tenho que guardar para, né? Então eu já faço uma bolinha no começo e no final eu faço depois. E daí, quando eu sinalizo que o meu cartão fechou, eu tenho dias que ainda vai estar na fatura. Tipo, o cartão de fevereiro fechou e aí ficou uma semana que eu ainda gastei no cartão. E aí essas contas de uma semana, por exemplo, eu listo todas aqui para baixo. Tipo, eu gastei com isso, 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 isso. E aí depois eu venho grifando, porque se eu gastei lá atrás, provavelmente eu já guardei para pagar. Só que essa conta vai ser o que eu gastei no mês passado, vai acabar na fatura desse mês. E aí eu já tenho guardado para eu não me desequilibrar financeiramente. E aí também eu gosto de ou colocar no início aqui do mês, quando possível, ou aqui no final do mês. E também tem esse espaço aqui que às vezes eu faço algumas anotações referente ao financeiro, mas aí eu separo, tipo, aqui, tudo que eu tenho parcelado, o que eu preciso pagar, né? Tipo, parcelados, vamos escrever. E aí eu listo, eu preciso pagar um curso. Bolinha, curso, preço, e aí a quantidade que eu preciso pagar é a parcela 9 de 10.
E aí também, por ser parcelado, vai estar no cartão. Aí eu sinalizo aqui se eu já guardei. No final do mês, eu pago. Então eu dou check no final do mês. Em todas as coisas. Por enquanto é assim que eu tô fazendo, mas eu acho que eu vou fazer um novo designer não para isso, porque esse calendário financeiro funciona muito bem para mim. Eu achei que é muito mais fácil e simples de eu olhar dessa forma, mas eu vou talvez criar aquele template que eu falei da outra página de forma pequena para que eu encaixe aqui nos quadrados do calendário que sobraram, que não tem data, ou que eu coloque aqui embaixo para ficar mais organizado. Bom, a parte financeira por hora é isso. Eu vou realmente preenchendo de acordo com os meus gastos ou a economia. Por hora é isso. Então vamos para a organização mensal, de fato. Na verdade, vamos fazer agora a minha capinha. Acho que esse mês eu quero algo mais verde. Mês passado ficou bem colorido. Para o mês. Ficou assim, eu acho. Deixa eu ver se tem mais alguma cerinha. Acho que eu vou botar um solzinho. É isso, por hora. Vamos ficar assim. Então vamos para a organização da agenda do mês de março. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar. Tem aqui na parte pessoal as coisas que funcionaram também. Tipo, aqui tem pré-definido as metas, mas daí eu não queria usar dessa maneira. E aí eu coloquei assim: aqui tá minhas metas gerais do ano, e aí são bem particulares. E aqui eu quero fazer um livro de receitas, um caderno de receitas para eu utilizar aqui em casa, das receitas que a gente mais gosta. Daí eu comecei a trabalhar nisso, que foi a farofa, a torta de frango, o macarrão com cebola. A gente amou. É cheesecake, pavê, fricassê, e aí eu vou listando até eu ter as nossas receitas favoritas, e aí eu venho e faço um livro depois no final do ano ou em algum momento que eu tiver com mais tempo. De certa forma, é objetivo que eu coloquei, mas também é um passatempo, um hobby, não algo necessariamente que eu tenho a obrigação de fazer, mas é algo que eu queria algum lugar para eu ir listando, o que deu certo e aí eu coloquei aqui nas abas de metas. Outra coisa que não funcionou muito bem para mim e eu acho que eu vou acabar adaptando, por exemplo, é o meu ano em pixel. Eu comecei fazendo janeiro, animada. No entanto, já vamos começar março, fevereiro todinho. Eu esqueci de anotar e 15 dias de janeiro também eu acabei não anotando. Então eu vou acabar adaptando esse meu ano em pixel. Eu tinha até feito uma legendinha aqui, mas não funcionou, eu acabei esquecendo, vai ficar feio no final do ano. Não vai ser uma coisa que eu vou conseguir fazer para esse ano. Quem sabe o ano que vem eu me empenhe mais nisso. Mas aí, essa parte eu acho que eu tô estudando a ideia de colocar, em vez de meu ano em pixel, um calendário de leitura, para eu saber quantos dias no ano eu li, ficar preenchido, ou quantas páginas, ainda não sei. Atualmente eu utilizo Scoob no meu Books para fazer isso e o Maratona App, mas eu acho que eu vou colocar aqui, tipo, minha biblioteca em pixel para eu ter um coloridinho e preencher e não ficar vazio essa parte. Uma coisa também muito importante é que esse ano eu tô tentando não me apegar tanto assim com coisas que vão ficar vazias, eu necessariamente tenho que preencher. Se eu não preencher, tudo bem, eu não vou me cobrar pra fazer aquilo. Eu acho que eu, às vezes, me cobro demais. E aí, uma forma que eu ainda não fiz essa biblioteca, digamos assim, aqui em pixels, porque eu ainda não sei que forma que eu quero mensurar. Se eu quero mensurar só o dia em que eu li, se eu li naquele dia ou não, por tempo. Aqui no Books eu consigo ver quanto tempo eu fiz de leitura em cada dia. Eu leio todos os dias, então vários dias aqui eu consigo marcar. Daí eu consigo ver qual foi o meu tempo naquele dia. Ele já traz esse gráficozinho. Aí eu não sei se eu coloco por tempo que eu li, por página ou por simplesmente eu fiz uma leitura naquele dia. Eu falo mais sobre o Books em outro vídeo, se vocês quiserem, então comenta aqui que eu trago mais informações sobre ele, sobre o meu diário de leitura, como que tá indo, as atualizações, enfim. Mas aqui eu ainda estou estudando a ideia do que fazer. Como eu vou trazer aqui. Voltando para a agenda, vamos organizar março. Eu vou colocar aqui embaixo porque é uma nota, mas eu tenho que cumprir dentro desse mês. É o livro do Clube do Livro que eu tenho que ler esse mês para eu participar das reuniões das meninas. Então aqui eu vou acabar fazendo como eu fiz nos meses anteriores, colocar
uma prévia do que eu tenho que fazer esse mês. Dia 2 eu sei que eu tenho prova na faculdade, então eu já vou colocar aqui prova. Dia Até o dia 21, na verdade, eu tenho que entregar um trabalho da faculdade. Para a faculdade, eu acho que eu estou usando esse amarelo sempre. Então, é trabalho. E aqui, nesse mês, a gente tem 2 aniversariantes na minha família, que eu vou colocar aqui. Ainda não foi definido, então eu vou colocar entre os 2 dias aqui uma coisa. E aí, depois, eu venho preenchendo, como eu fiz no mês de janeiro, com bolinhas, para simular todos os dias em que eu li aquele livro. Assim como no mês de fevereiro, que eu li o Meu Pé de Laranja Lima. Ficou meio sem graça, acho que eu vou dar uma decoradinha. Eu acho que é isso por hora. Conforme vai acontecendo coisas, eu vou preenchendo mais. E aí, depois da agenda, temos a visão semanal. Estamos na semana 10 e eu gosto de colocar aqui desse lado. Eu tenho uns afazeres de casa, então eu coloco as bolinhas verdes para os afazeres de casa, a bolinha amarela para afazeres da faculdade. Então, durante a semana eu tenho faculdade. Que dia eu coloquei? Dia 2 eu tenho prova. Então, daí aqui desse lado, prova. Daqui eu duplico. Aqui é meu controle de hábitos, que aí a gente tem a partinha aqui. Por enquanto, eu acho que é isso. Eu tenho, com certeza, mais coisas para fazer. Tipo, as tarefas domésticas, eu ainda vou aqui. Eu sei que eu tenho que lavar roupa nesse dia em específico. E na segunda-feira, eu tenho certeza que eu tenho que cozinhar. As outras coisas eu tenho que fazer, eu tenho mais coisas para fazer, então provavelmente essa parte aqui eu vou acabar atualizando e aí vai ser um dos vídeos mais curtos que eu trago para cá. E nas outras redes sociais, que é o Instagram e o TikTok. E aí vai ser um vídeo mais dinâmico, curto, enfim. Mas é que eu não tô lembrada agora das outras coisas que eu tenho que fazer. Então ficou mais ou menos isso. Eu mostrei um pouquinho do meu planner para vocês, eu mostrei como eu tô usando ele. Fizemos então a aba de financeiro, fizemos a capa de março e fizemos também uma prévia organização do mês de março também, aqui, e a primeira semana de março. Eu sei que eu tenho mais coisas para fazer, mas eu não tô recordando no momento. Basicamente é isso. Se você gostou desse vídeo, comenta a parte que você mais gostou, o que você achou do meu planner. Curte também para eu entender que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. E é isso, até a próxima atualização. Tchau!